Vamos distinguir. Ó, nosso objetivo é ver se indivíduos que comem comida de micro-ondas têm risco aumentado para câncer de esôfago. No caso controle, a gente não pode falar sobre risco. Então, você pergunta hoje se o paciente teve câncer de esôfago, ou seja, você define o grupo pelo desfecho, e depois você pergunta se o paciente comia comida de micro-ondas. Você define a exposição. Repare que se o paciente não lembrar que comia comida de micro-ondas, ou se ele simplesmente mentir, bem, você, né, vai ter um viés no seu estudo. Esse é o viés de memória, que é o caso do paciente não lembrar. Quando você seleciona pelo desfecho e depois pergunta sobre a exposição, é isso que pode acontecer. E aí a pergunta é, indivíduos que desenvolveram câncer de esôfago comiam mais comida de micro-ondas do que os indivíduos que não desenvolveram? Repara que a gente não está falando se os indivíduos que comiam comida de micro-ondas tiveram mais câncer. Não, na verdade a gente está perguntando se os indivíduos que tiveram câncer comiam mais comida de micro-ondas. São duas perguntas diferentes. Nesse caso a gente vai ver aqui uma associação. Quer um exemplo semelhante disso? Pensa em acadêmicos de medicina, fisioterapia, enfermagem, etc. Acadêmicos de forma geral, que passaram pelo vestibular e foram aprovados numa universidade. Aí você tem lá as entrevistas, né, depois que passa em primeiro, segundo lugar, etc., em cursos concorridos, você vai entrevistar, né, a mídia vai cair em cima desses acadêmicos, principalmente em cidade pequena, e aí eles vão perguntar, olha, como que você estudava? Ou então um cursinho mesmo vai perguntar, olha, como que você estudava? E aí o acadêmico vai e fala assim, eu estudava por flashcard, eu estudava fazendo exercício, eu estudava, né, enfim, de uma determinada forma. E vão falar, olha, 90% dos alunos de medicina estudavam por flashcard. Você fala, caraca, então flashcard deve funcionar para dedéu. Aí você vai pensar um pouco mais, você pensa assim, tá, mas e os alunos que não eram de medicina, né, os alunos, tipo assim, os alunos que não passaram em medicina, ou que não passaram em enfermagem, que não passaram em fisioterapia, será que eles também não estudavam por flashcards? Tipo, se 90% de medicina estudavam por flashcards, tá, beleza, mas isso não me diz nada sobre a galera que não passou. Aí você vai pensar, putz, é verdade, né? Isso faz sentido. O que você teria que fazer para ver se flashcard aumenta a chance de você passar no vestibular de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, engenharia, no vestibular que você quiser? Você teria que pegar indivíduos que fazem uso de flashcards, indivíduos que não fazem uso de flashcards, acompanhar e ver se a aprovação era maior em um do que no outro. E ainda assim, essa é uma estratégia arriscada, porque você teria um estudo observacional e o flashcard talvez possa ser uma intervenção, talvez você possa fazer isso com um estudo experimental. Mas o foco aqui é o quê? Se você selecionar só depois que os indivíduos já foram aprovados e perguntar o que eles faziam, você tem um dado que, na verdade, não te diz muita coisa. Já o estudo de coorte vai fazer o quê? Para a mesma pergunta, que é ver se indivíduos que comem comida de micro-ondas têm risco aumentado para câncer de esôfago. Ele vai perguntar hoje para você, falando aqui no caso de uma coorte prospectiva, ele vai perguntar hoje, dia 12/7/2021. Vai perguntar para você, você come comida de micro-ondas? Aí você vai falar, pô, eu como comida de micro-ondas. Aí ele vai te acompanhar por um tempo, 30 anos, né? Um estudo muito longo e tal. Aí depois desses 30 anos, ele vai avaliar você e vai perguntar se você desenvolveu câncer de esôfago, vai buscar, né, diagnosticar ou não o câncer de esôfago em você. Então, repara, você vai pegar aqui o grupo que come, o grupo que não come comida de micro-ondas e vai comparar as incidências de câncer de esôfago. Qual que é a pergunta que você está respondendo? É se indivíduos que comem comida de micro-ondas desenvolvem mais câncer de esôfago do que os que não comem. Nesse caso, você está falando de incidência, você está falando de risco. Beleza? Só revisando, na coorte prospectiva, pega o paciente hoje e examina ele no ano que vem, daqui a 30 anos, etc. Na coorte retrospectiva, eu peguei o paciente no passado e avaliei ele, mas ainda assim eu selecionei de acordo com a exposição e não de acordo com o desfecho. E no caso controle, eu peguei ele hoje de acordo com ter doença ou não ter doença e avaliei se ele estava exposto a um fator ou não. Beleza?